Mais uma vez, boa noite a todos, graça e paz. Você aqui presente, a você que nos acompanha através das redes sociais, através do YouTube, através das ondas do rádio, graça, paz, amor e misericórdia da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo venha selar a sua vida, venha selar o seu coração, porque você em Cristo é uma nova criação. Nosso tema da noite: Ele não desiste de você. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19, versículo de número 10. Ele não desiste de você. Lucas 19:10. Se você encontrou, coloque a mão sobre a sua Bíblia e nós vamos estar orando mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que será ministrada nesta hora e por tudo aquilo que já foi falado nesta noite, neste lugar de comunhão. Ministre uma palavra, Senhor, profética, uma palavra que venha trazer ilustrações verídicas aos nossos corações, experiências que venha trazer, Senhor, mudança de vida e que nós possamos aprender em Ti, submetidos à Tua palavra da graça, submetidos ao Teu Evangelho, crescendo e frutificando para a glória do Teu santo nome. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Ele não desiste de você. Lucas 19:10. Diz a palavra de Deus: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Vou ler mais uma vez. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. A Bíblia vai dizer, e nós falamos isso aqui muitas vezes, o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 3, que todos pecaram e destituídos, afastados estão da glória de Deus. E nós falamos isso aqui durante vários domingos. Nós batemos sempre nessa tecla a respeito do pecado do Adão do Éden. O Adão do Éden pecou e toda a humanidade caiu. Você já sabe isso de cor e salteado. Mas é preciso compreender: todos pecaram, destituídos, afastados, passaram a estar da glória de Deus. E é por isso que a palavra de Deus vai dizer que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Frase essa do nosso Senhor Jesus. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Se estava perdido, é porque um dia houve o extravio. Você, quando tem uma correspondência e você, por algum motivo, não endereça corretamente, essa correspondência ela vai ser extraviada. Ou talvez, por um mau uso no serviço dos Correios do Brasil, essa correspondência ela é extraviada, essa correspondência ela é perdida. Ou talvez você que viajou tenha perdido a sua mala. A empresa aérea perdeu a sua bagagem. Você viajou para os Estados Unidos e você voltou dos Estados Unidos todo feliz porque você tinha comprado aquele óculos Ray-Ban, você tinha comprado aquela bolsa bonita, você tinha comprado camisas importadas e você chegou no galeão e foi procurar a sua bolsa e a sua bolsa já não se encontrava lá. E você ficou olhando no corredor de bolsas, passando as bagagens para um lado e para o outro, e você diz: minha bolsa era vermelha, não tem como eu perder, tem só bolsa preta aqui, a minha vermelha, por uma hora não achei a bolsa, porque a bolsa fora perdida. Sabe Deus por que motivo aquela bagagem, aquela bolsa, aquela mala que deveria chegar no Brasil foi enviada lá para Paris, na França, e foi extraviada. A companhia aérea tem que providenciar a busca daquela bagagem. Da mesma forma, foi o ser humano. O ser humano foi perdido.
O ser humano foi extraviado. Um pecado fez separação entre o homem e Deus. A transgressão do Adão do Éden fez com que toda a humanidade se perdesse. Fez com que toda a humanidade se fosse extraviada. Então, Deus enviou o seu Filho para vir buscar e salvar aquela humanidade que fora perdida. Aquela humanidade que fora feita para ser a imagem e semelhança de Deus. Mas por causa do orgulho, por causa da vaidade, por causa da prepotência, por causa da usurpação de querer ser igual a Deus, havia se perdido. E nós aprendemos na semana passada que Adão gerou filhos na carne. Então na carne nós somos filhos de Adão. Mas Jesus veio buscar você e a mim. Jesus veio buscar cada um de nós. E é por isso que o Evangelho segundo Lucas vai dizer que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido, aqueles que estavam afastados, aqueles que estavam destituídos da glória de Deus, deveriam ser resgatados. E quem veio resgatar? O Filho de Deus, Jesus, o Cristo. Nós sabemos muito bem, e vai dizer a palavra de Deus, você não precisa ir, em João 10:10, que o ladrão veio senão para matar, roubar e destruir. Mas Jesus ele diz: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. O desejo ilícito, aquilo que é contrário à vontade de Deus, aquilo que é contrário ao princípio de Deus, vai sempre buscar o erro, vai sempre buscar o engano, vai sempre buscar a mentira. Se nós deixarmos, o orgulho, a prepotência, a vaidade vão querer nos dominar, vão ser um opositor, vão ser um diabo entre você e Deus. Então, isso vai fazer o quê? Vai fazer com que você perca a identidade a qual você foi chamado para ter. E é por isso que Jesus vai dizer: o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Matar o quê? Matar a comunhão entre o homem e Deus. Roubar o quê? Roubar a intimidade que o homem tinha com Deus. Destruir o quê? Destruir aquele propósito de vida pleno a qual o Senhor estabeleceu para cada um de nós. Então o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Mas Jesus diz: isso aconteceu. Isso fez com que o homem durante séculos e gerações ficasse perdido, ficasse em outra estação. Mas agora eu vim para dar a restituição a este homem. Eu vim para trazer a vida a este homem que agora se encontra morto. Eu vim para estabelecer em mim uma nova criação. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham plenamente, e a tenham em abundância. A Bíblia vai dizer que o Filho do Homem veio. Você sabe muito bem, se ele veio, pretérito perfeito, veio. O Filho do Homem veio. É um fato histórico. Ele veio. O Filho do Homem veio. Ele veio para quê? Ele veio para buscar e salvar aquele que estava perdido. Ele veio buscar e salvar. Ele tinha uma missão clara. Qual era a missão de Jesus? Buscar e salvar. Missão clara. Jesus não tem missões confusas. Jesus não tem missões atrapalhadas. Jesus tem missões claras. Ele veio buscar e salvar. Buscar e salvar o que se havia perdido. Ele tinha um alvo maior. E o alvo maior de Jesus, eu quero dizer parabéns para você, porque o alvo maior de Jesus é você. O alvo maior de Jesus é a sua vida. O alvo maior de Jesus é a sua família. O alvo maior de Jesus é a sua casa. O alvo maior de Jesus é a sua descendência. O alvo maior de Jesus é você. São os seus. Então ele veio com o propósito de buscar e salvar a você e a mim. Nós que havíamos sido dados como perdidos. Dá uma corridinha para Romanos capítulo 10.
capítulo 10, ele veio. É um fato histórico. Ele morreu a nossa morte. É uma realidade. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Eu tenho certeza mais do que absoluta. O véu foi rasgado de alto a baixo. Eu creio nessa verdade. Uma nova criação surgiu. É verdade definitivamente para você e para mim. Porque em Cristo Jesus nós somos uma nova criação. Eu tenho fé. Eu vivo com fé. Eu vivo através da fé. E tenho certeza absoluta disso que Jesus fez para você e que Jesus fez para mim. Mas aí surge um grande dilema. Surge um grande dilema. Por que Jesus morreu? Será que Jesus morreu pelos indonésios? Será que Jesus morreu pelos chineses? Pastor, pelos chineses, eu não sei, mas no Japão eu tenho minhas dúvidas, né? Porque o budismo é muito grande lá. Será que Jesus morreu por aqueles que vivem no Oriente Médio? Eu tenho uma dúvida também, porque eles matam em nome de Deus, eles matam em nome de Allah. E eu tenho uma dúvida tremenda a respeito disso. Será que Jesus morreu por aqueles que estão no nosso Congresso Nacional? Aí está feia a coisa, hein? Feia a coisa. Bom, será que ele morreu? Surge um grande dilema. Vamos para a Bíblia. Romanos capítulo 10, versículos 12 ao 14. Eu gosto da Bíblia Sagrada porque ela é a regra de fé para nós cristãos. Romanos 10, 12 vai dizer o Evangelho: não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o... Não há diferença entre judeus e gentios, porque Ele abençoa todos os que o invocam. Versículos 13. Versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha de novo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Glória a Deus. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Olha só que coisa tremenda. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O que fazer? Jesus morreu por todos. Se invocar o nome do Senhor será salvo. Simples a palavra de Deus. Mas como invocarão aquele em quem não creram? As pessoas vivem na incredulidade. As pessoas vivem fazendo chacota desse pseudo-evangelho que tem sido pregado no Brasil, que tem rosa ungida, que tem água benta, que tem sal grosso. As pessoas fazem zombaria da fé dita cristã no nosso país, tal qual o índice de crendices e o índice de criancice que as pessoas têm vivido nas suas igrejas. Essa semana, meu primo me marcou lá no Facebook, eu nem pude comentar, porque era uma foto de uma outra pessoa, de um pastor orando celulares. Eu não sei se alguém viu, e o pastor estava orando celulares, para os celulares só terem boas notícias. Você não ora mais a pessoa, você ora o celular. Botou um monte de trava celular. Esse ano você vai ter só boa notícia. Quando você atender o celular, você vai ter só boa notícia. Quem traz boa notícia agora é o celular, não é Jesus. E eu oro o celular, para o celular abençoar a vida de um religioso. Meu Deus. As pessoas têm zombado dessa fé dita cristã no nosso país. Como invocarão aquele em quem não creram? É crer em quem? É crer no Deus desse celular? É crer no Deus da rosa ungida, da fita ungida? É crer no Deus desses patuais todos? É crer no Deus dessa religiosidade toda?
É crer no Deus que só te atende se você orar às 3 da manhã, porque às 3 da manhã a filha é menor no céu. Em quem eu vou crer? No Deus da igreja A, da igreja B, da igreja C, da igreja D? Porque cada um me apresenta um Deus. Em quem eu vou crer? Em quem a palavra do Evangelho de Deus está dizendo para crer? Eu vou invocar quem? E como crerão naqueles que nada ouviram? As pessoas têm desconhecimento de Jesus. Desconhecem Jesus. Conhecem um apóstolo. Conhecem um bispo. Conhecem. Se tu levar a tua mãe lá no apóstolo, hein? Quando o apóstolo colocar a mão, vai ser bênção pura, hein? A oração do bispo, hein? É a oração das causas impossíveis. Aquele pastor, quando ele dá um brado, cai todo mundo. A pessoa fica conhecendo o apóstolo, conhecendo o bispo, conhecendo o pastor, conhecendo a irmãzinha na canela de fogo, conhecendo A, B, C e D, mas não conhecem Jesus, não conhecem o Senhor. Mas eu quero dizer, Ele não desistiu de ninguém. Ele não desistiu desse que está na crendice, Ele não desistiu desse que está no Islã, Ele não desistiu desse que está na religiosidade, Ele não desistiu desse que está no budismo, Ele não desistiu desse que está no falso evangelho, Ele não desistiu de você, Ele não desistiu de nós. Como ouvirão se não há quem pregue? Tem existido um silêncio omisso daqueles que têm a mensagem. Eu quero dizer que você é portador da mensagem. Você é dispenseiro dos mistérios de Deus, disse o apóstolo Paulo. Você é dispenseiro, você deve levar esses mistérios. Você deve levar essa revelação da graça. Você deve levar a quem? A todos. Não querendo ser chato, não querendo ser repetitivo, cito de novo para o Brother Simeon, não importa se rico ou pobre, branco ou negro, viciado ou ladrão, prostituta, travesti, Jesus te ama. Eu tenho que levar o Evangelho. Eu tenho que falar do Evangelho. Eu não posso viver de timidez. Eu tenho que dizer, existe uma boa nova. Existe uma palavra predestinada de sabedoria. Existe uma palavra de um Deus que tem um sim e um amém. Existe uma palavra do Deus que faz aquilo que era impossível se tornar real. Existe uma palavra profética para a tua vida. Há uma palavra de esperança no teu coração, meu irmão, minha irmã. E eu quero dizer para você, Jesus te ama. Ele não desiste de você. Ele acredita em você. Você pode não estar acreditando em você, você pode ter desistido de você, mas Ele continua acreditando e acreditando muito em você. Quem é o portador desse Evangelho? Será que eu tenho que esperar o pessoal do Islã começar a falar de Jesus? Será que eu tenho que esperar o pessoal dessas igrejas religiosas começar a falar de Jesus e não dos apóstolos, bispos, pastores, patriarcas, semideus que tem por aí? Será que eu tenho que esperar a pedra clamar? Não, querido. Eu tenho que anunciar o Evangelho. Eu tenho que falar da boa nova. Eu tenho que falar da palavra de tão grande salvação. Eu não posso ser omisso. Eu tenho que anunciar. Deus não desistiu da humanidade. Pastor, tem muita gente fazendo coisa errada. Eu também faço um monte de coisa errada. Mas Ele é misericordioso. Todos os dias, todas as manhãs, a misericórdia dele se renova na minha vida. Ele não desiste de mim quando eu erro, quando eu tropeço, quando eu caio. Ele não desiste de mim. Ele vai desistir dos outros. Ele não desiste. Ele é o Senhor. Há uma mensagem para você e para mim. Vai em João, volte um pouquinho. João capítulo 3. João 3,16.
diz a palavra de Deus. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida. Tem que crer no pastor Clay? Tem que crer em Jesus. Tem que crer no projeto Edificar. Porque o projeto Edificar tem uma palavra diferente. Não, tem que crer em Jesus. No projeto Edificar, o pastor Clay, o irmão Antônio, a irmã Ana, o irmão João, a irmã Patrícia, são despenseiros dos mistérios de Deus. São instrumentos da justiça de Deus. Mas a glória é do Senhor, a honra é do Senhor, tudo é dele. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. É minha responsabilidade pessoal. É tua responsabilidade pessoal. Amar e proclamar o Evangelho. Não importa quem. Não tem jeito. Já fez muita coisa errada. Falei isso semana passada, retrasada. Acho que para ele não tem solução. Para aquela ali, eu falei semana passada, o outro já cutuca logo que tem gente que é portador da desgraça. Não é o celular não, é a pessoa. É o quinto dos infernos, né? Eu falei semana passada. Na realidade é o quinto dos infernos. Essa vida aí está levando. É minha responsabilidade pessoal amar e proclamar o Evangelho, não importa a quem. A festa do Senhor, Ele convida quem Ele quer para a festa dele. A festa minha, eu seleciono. Né? A festa que você faz para o teu filho, para a tua filha, você vai reservar 100 convidados, 200 convidados, aí eu convido quem eu quero. Não. Tem que selecionar, eu conheço muita gente, eu tenho mais simpatia por fulano, por Beltrano eu tenho meio que antipatia, não vou chamar não. Não é assim? Vocês, sem convite só que você tem que selecionar, né? Só que minha família tem 90, sobram 10 convites para eu dar. A família tem que chamar todo mundo, né? Não? Só Jesus. Você não faz assim? Na tua festa. Mas na festa do Senhor é diferente. A festa dele, Ele convida quem Ele quer. Ele mandou você olhar quem dá o convite? Ele mandou você dar o convite. Faça discípulos. Em meu nome. Façam discípulos. Ah, mas será que todos vão participar da festa? Não sei. A festa não é minha, não é dele. Estou convidando. Será que todos vão estar lá comendo lá com ele? Com o dono da festa? Não sei. A festa é dele. Eu sei que eu quero estar lá. Eu quero estar lá. Eu quero convidar pessoas a estarem lá também. Porque essa é a minha missão. Amar e proclamar. Não importa quem. É responsabilidade da nossa comunidade. Amar e proclamar. É responsabilidade nossa como comunidade. Amar e proclamar o Evangelho. É responsabilidade nossa fazer uma autoanálise e dizer: como eu tenho servido o corpo de Cristo? Como eu tenho servido no reino de Deus? Falei aqui anteriormente sobre falsos discursos de reinar em vida. Turma aí da graça, então, é terrível. Todo mundo em graça está reinando em vida, está abençoado, está mais do que vencedor, está tudo. E vive uma vida toda arrebentada. Porque não fazem autoanálise. Porque não conseguem se enxergar carentes, necessitados da graça de Deus. Pregam sobre a graça, mas não entendem nada da graça. O que é graça? É a misericórdia, a compaixão, é o favor imerecido, é o amor de Deus. É tudo aquilo que eu não tinha direito, mas passei a ter por causa de Jesus Cristo. Isso é graça. Se eu prego graça, eu tenho que me colocar nessa situação. Eu sou carente de Deus. Eu necessito da misericórdia de Deus. Porque eu por mim mesmo eu faço um monte de besteira. Se eu seguir a minha carne,
eu vou fazer um monte de coisas erradas. Mas eu tenho um chamado de Deus, de experimentar o favor do Senhor, de ter a mente de Cristo ativada, de ter um coração onde é plantado verdades espirituais e de fazer vir para fora a nova criação, o novo homem que foi criado em Deus verdadeiramente. Quando eu entendo isso, eu falo, eu preciso de Deus. Mas quando, pastor? Hoje, daqui a pouco, eu sair do culto, amanhã, depois de amanhã, todos os dias da minha vida. Eu preciso de Deus. Mas você é pastor, e pastor. Eu sou carente e necessitado de Deus, tal qual cada um dos irmãos. Talvez até mais. Preciso da graça de Deus. Dependo de Deus. Não me movo sem Deus. Nele eu existo. Nele eu aconteço. Nele eu vivo aquilo que eu devo viver. Nele. Somente nele. Eu preciso entender essa verdade. E eu preciso fazer essa autoanálise, primeiramente a mim, para depois eu começar a convidar pessoas. Para depois eu começar a dizer, faça em ser discípulo de Jesus. O que está faltando você ser discípulo de Jesus? Porque eu não conheço nada de Jesus. Vem que eu quero caminhar contigo, quero aprender junto contigo. Eu também não sei nada, mas quero aprender contigo. Mas vai me levar para onde? Vou te levar para um lugar onde é falado de Jesus. Vou te levar para um lugar onde é falado do Senhor da vida. Vou te levar para um lugar onde é falado da fonte que jorra do trono da graça de Deus. Vou te levar para um lugar onde o ser humano é colocado na dependência do Espírito Santo de Deus. E a honra, a glória, o louvor e a exaltação é do Senhor. É nesse novo vivo caminho que eu quero te convidar a participar comigo. E talvez essa pessoa vai dizer para você, mas eu estou cheio de falhas, eu estou cheio de debilidades, eu estou cheio de carrapichos, eu estou cheio de machucar. E você vai se olhar. Está vendo isso aqui? Também estou, mas ele está cuidando de mim. Ele está derramando um bálsamo, um óleo fresco todos os dias na minha vida. Ele está tirando os carrapichos do meu corpo. Ele está sarando as feridas da minha alma. A minha boca estava ressecada e Ele derramou água fresca na minha boca. Mas eu sou uma ovelha meio rebelde, de vez em quando eu volto para lá e me firo de novo, me machuco de novo, fico sujo de novo. Mas Ele vem com todo amor, com todo carinho, com todo cuidado e cuida de mim. Se tem jeito para mim, não vai ter jeito para você? Tem jeito também. É com esse coração amoroso que eu te convido a viver uma vida diferente. Te convido a viver uma vida cristocêntrica, entendendo princípios espirituais. É minha responsabilidade continuar amando, mesmo nas fraquezas, mesmo nas debilidades dos irmãos. Por isso que Paulo apóstolo vai dizer, suportando-vos uns aos outros. Suportando-vos uns aos outros. A irmã teve uma debilidade, eu suporto a debilidade. Lá na frente sou eu que tenho essa debilidade. E aquela irmã que eu suportei lá atrás vai me suportar também. Ela vai me ajudar a levar as minhas cargas, tal qual eu estou ajudando ela a levar as cargas dela. Nós vamos ajudar uns aos outros e vamos construir uma grande comunidade cristã em toda a face da terra. Aí sim, o reino de Deus será estabelecido de fato e de verdade. Eu preciso seguir orando. Eu preciso seguir orando. Até quando, pastor? Sempre. Tem pessoas que começam a orar com uma semana de oração, já param de orar. Não tem jeito não. Acabou. Não tem jeito não. É um beberrão de marca maior. Ih, aquela menina já saiu. Dessa semana que eu estou orando, saiu com 5 homens diferentes. Vou parar de orar. Parei de orar. Alguém mandou você parar de orar? Para seguir orando. Quem faz a mudança é o Senhor, não sou eu. Quem convence o homem da justiça, do juízo do pecado é o Espírito Santo, não sou eu. A minha função é amar e orar. A minha função é interceder. A minha função é estender os braços. A minha função é dizer, Jesus quer mudar a sua vida por inteiro. Jesus quer mudar a sua vida por completo.
Nós não podemos deixar de amar, não podemos deixar de orar. Tem pessoas que ainda estão mergulhadas em trevas, mesmo quando o Senhor Jesus já estabeleceu uma nova criação. Tem pessoas ainda que vivem na velha criatura, mesmo quando há o convite de Jesus a viver como um novo ser criado em Deus pela justiça e santidade. Tem pessoas que ainda seguem na incredulidade, que ainda seguem na insatisfação dos seus corações. Mas a minha função, a tua função, como seres humanos, como igreja, é amar. Amar e amar. Porque dessa forma nós somos amados pelo Senhor todos os dias das nossas vidas. Nós já estamos terminando. Dá uma corridinha para Lucas 15. Volte um pouquinho. Lucas capítulo 15. Vamos por parte. Lucas 15, 1 a 3. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Eu vou repetir. Todos os publicanos e pecadores. Eu falei semana passada sobre isso e vou voltar a falar. Você vê que pecadores está entre. Não é um pecador, que nem eu falei semana passada, que mente ao atender o telefone, ou ao filho atender o telefone e diz que não está em casa. Avisa que eu não estou em casa. Não é esse tipo de pecador. Aqui é criminoso. Criminoso. O tradutor da Bíblia foi bonzinho. Traduziu pecadores entre aspas. Aqui é camarada envolvido com narcotráfico, camarada envolvido com falcatruas, com coisas erradas. Todos os publicanos e pecadores, esse tipo de pecador, estavam se reunindo para ouvi-lo. Ouvir quem? Ouvir Jesus. É ele que importa. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Então preste atenção que Jesus estava comendo e bebendo com pecadores, com publicanos, com pessoas mal vistas, com pessoas que não representavam muita coisa para a sociedade, senão eram considerados escória da sociedade pelas suas condutas erradas. Jesus estava lá. E lhes contou essa parábola porque os religiosos logo falaram: esse Jesus, esse mestre de vocês, come e bebe com pecadores. Vamos lá, 4 ao 7. Qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Versículos 8 a 10. Ou qual é a mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Versículos número 11 a 13. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Versículos 14 a 16. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade.
Por isso foi empregar-se como um cidadão daquela região, que mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. O camarada tinha tudo na casa do pai, o camarada tinha fartura na casa do pai, o camarada tinha abundância na casa do pai, mas resolveu viver a sua vida da sua maneira, tal qual o Adão do Éden. Lembra muito o Adão do Éden. Eu me basto, eu me garanto, eu não preciso do pai, eu não preciso dele, eu vou viver a minha vida da minha maneira. E a sua maneira, você vai viver uma vida errada. Gastou tudo, perdeu tudo, desejou comer as bolotas dos porcos. Versículo 17 a 19. Caim bem em si e disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Eu sei que os teus empregados, pai, têm mais do que eu estou tendo. Trata-me como um deles. Decorou até um textinho para falar com o pai. Lembra muito alguém, lembra você e eu, nas nossas orações repetitivas. Oh, pai, mais uma vez errei, peço perdão, estava tentando, mas acabei errando, acabei fazendo de novo isso. Tem misericórdia mais uma vez, né? Veja o que pode fazer por mim. Lembra muito a gente, não lembra? Mas vamos lá, vamos para a palavra que a hora já está corrida. 20 ao 21. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho, e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. O pai já interrompeu o filho ali mesmo, porque o pai queria abraçar, o pai queria sentir o cheiro do filho, por mais que fosse um cheiro de porco. O pai queria sentir aquele cheiro e dizer: meu filho, você nas minhas narinas não está cheirando a porco, você na minha narina está cheirando a filho, porque eu nunca perdi o meu amor de pai por você. Eu continuo te amando, mesmo você cheirando a porco. Eu continuo te amando, mesmo você todo esfacelado. Eu continuo te amando, mesmo você tendo feito várias besteiras ao longo da vida. Eu continuo te amando. O filho tentou fazer o discurso, o pai o interrompeu. O pai disse: seu servo se pressa, traga a melhor roupa, vistam dele, coloquem um anel no seu dedo, calçado de seus pés, traga um novilho gordo e mate-no. Vamos fazer uma festa e alegrarmos, pois este meu filho estava morto, voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Nós cantamos aqui: vou correndo para os teus braços. Nessas parábolas, parábola da ovelha, parábola da dracma, parábola do filho, Jesus ele mostra prioridade total em buscar aquele que estava perdido. Tinham 100 ovelhas. Talvez aos olhos humanos uma ovelha não fizesse falta. É apenas 1%. E Jesus diz: faz falta sim. Eu vou buscar aquela que está perdida. A dracma foi perdida. Varre tudo, limpa tudo até achar. Mobilização total. Compaixão para achar aquilo que estava perdido. E alegria total em celebrar com júbilo o retorno daquele filho que estava perdido. Fique de pé nesse instante. Porque tal qual nessa história, você e eu, nós estávamos perdidos. Tal qual nessa história, você e eu, nós estávamos comendo, desejosos de comer as bolotas dos porcos, fedendo a porco. Nós estávamos vivendo uma vida maltrapilha. Nós estávamos vivendo uma vida qualquer. Tal qual esta parábola dita por Jesus, nós estávamos vivendo uma vida sem nenhum sentido. Mas Ele jamais desistiu de você, ovelha que estava perdida. Ele jamais desistiu de você,
dracma perdida. Ele jamais desistiu de você, filho perdido. Ele está de braços abertos para você e para mim. E para todos aqueles que aparecerem ao longo do caminho, na estrada da tua vida e da minha vida. Deus, Ele tem um chamado para você e para mim. Ele não desistiu de você e de mim. Ele não desiste de nenhum dos dele. Ele não desiste de ninguém. Ele chama você e eu a vivermos entrelaçados com Ele, convocando pessoas que estavam perdidas, extraviadas, a viverem o novo do Senhor, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Pai bondoso, soberano, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado por não desistir de nós. Muito obrigado por nos comprar com um bom preço. Muito obrigado por nos dar uma nova vida, uma nova identidade, uma nova veste, uma nova roupagem, sandália para os pés, anel nos dedos. Muito obrigado por nos chamar a estar na mesa contigo. Muito obrigado por nos chamar a festejar contigo. Que nós possamos viver essa vida, Senhor, em comunhão. Viver essa vida anunciando o teu evangelho, amando, orando, perdoando, praticando a justiça, estendendo a mão. Que nós possamos viver tudo aquilo que o Senhor projetou para cada um de nós. Restabelecido como um novo ser, como um novo homem, como uma nova mulher, para a tua glória. Assim oramos, confiadamente, em seu nome, Jesus. Amém. 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 Você é abençoado, você é mais do que vencedor. E desde já, eu te declaro inabalável, o imutável conselho de Deus, e sua infalível cobertura de sua eterna graça, hoje e sempre, reinando em vida. Vai em paz, vá feliz, aplauda Jesus bem forte, porque é digno. Glória a Deus.